A partir de agora estamos gravando a nossa aula. Então o aviso já foi dado, né? Nós estamos no período de prorrogação da suspensão das nossas atividades, né? O nosso isolamento aqui acadêmico vai até dia 3 de maio, tá? Então, nós teremos as provas normalmente. Vocês devem estar recebendo isso normalmente. Eu já mostrei para vocês aqui, tá? Se vocês quiserem, eu até mostro de novo a imagem, tá? Só um pouquinho. A mesma imagem que vocês devem estar recebendo da coordenadora neste exato momento no e-mail de vocês. Tá? Essa imagem aqui, tá? Então, nós estamos... a nossa suspensão está prorrogada até dia 3 de maio e as nossas avaliações serão normais do dia 13 ao dia 24 de abril. Hoje mesmo eu já devo marcar a nossa prova, que provavelmente vai ser na segunda semana, tá? Deixa eu confirmar. Provavelmente no dia 22 é a nossa prova, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar a prova, vou explicar como vai funcionar a prova, quer dizer, isso vai estar gravado em vídeo e aqueles que porventura não acompanharam essa aula poderão ser prejudicados, porque eu vou começar a dar pontos, né, como eu falei para vocês, durante as aulas. Então, quem não assiste essas aulas aqui vai ter problema de pontuação, tá? A gente tem que ser justo com quem está assistindo, verdade? Então, vamos lá. Vamos ao nosso encontro de hoje. Deixa eu fazer o último ajuste aqui. Muito bem. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje trata de documentação de REST API. Nós iremos documentar a nossa REST API, tá? Nós iremos fazer toda a parte de documentação, demonstrar para vocês como fazer a documentação da REST API, tá? Na verdade é muito simples, não tem muita complexidade, tá? Deixa eu só abrir aqui o Visual Studio, vou deixar aberto aqui, só um minutinho. Sim, Visual Studio, eu quero para agora, por favor. Obrigado. Bom, vamos então à aula, vamos discutir o nosso assunto. Só um instantinho. Cara, como você é chato, viu? Vai, Visual Studio, colabora comigo. Ele queria atualizar. Não, agora não. Depois. Beleza. Vamos lá? Então, a gente vai discutir o quê? Quais são as formas de documentação de uma REST API? Tá? Nós iremos utilizar alguns componentes do Visual Studio. E para quem ainda não trabalha, eu sei que tem pessoas aqui que participam, ou já participaram do projeto de extensão que eu coordeno, né, do escritório Azure DevOps, e lá a gente faz muito isso. Especialmente o pessoal que trabalhou com back-end, que eu sei que tem alguns aqui que já participaram. Então o que eu vou falar aqui talvez fique meio repetitivo, vocês já viram isso. Mas é bom porque vocês podem ajudar os colegas, tá? Então vamos em frente. Primeiro, o conceito de documentação para API. Documentar nunca foi e nunca será uma tarefa das mais legais. Geralmente é monótono, cansativo, chato, trabalhoso, sem graça. Dá para colocar o sono em dia. Então é uma parte muito chata de documentar, tá? E a documentação tende a se perder ao longo do tempo e facilmente ficar desatualizada. Sim, se você não mantenha atualizado constantemente, seguindo boas práticas, né, de engenharia de software, você acaba com um produto desatualizado. O problema é quando esse produto é comercializado, né, e é vendido para outras pessoas que precisam de acesso ao seu produto. E aí? Se a pessoa tem uma dúvida, como é que responde? Eu queria saber como é que eu posso fazer tal coisa. E aí, quem vai responder? Vai passar para o setor de desenvolvimento para alguém dar a resposta?
Mas vamos considerar a situação contrária. A gente está olhando do ponto de vista de quem está consumindo, tá? Às vezes, passamos por dificuldades na hora de consumir uma API sem documentação. Gente, a dificuldade de consumir uma API sem documentação e de acessar um produto sem documentação é a mesma. Você não sabe como resolver determinada situação. Se você tem um problema, você não sabe resolvê-lo. Você acaba tendo um problema muito complicado de lidar, porque para consumir uma API, você precisa conhecer rotas, recursos, quais são os verbos, e se não tem documentação, como é que faz? Para nós, por enquanto, nós estamos usando o Postman para consumir a API. Até aí, tudo bem. Mas e se é alguém que não conhece, como é que faz? Se é alguém que nunca viu o back-end, que não sabe como foi construída a API, como é que a pessoa vai saber? Sem documentação? Não tem como. Considerando as informações necessárias, rotas, métodos, parâmetros destes métodos, quais verbos são atendidos pelos recursos. Pensa nisso. Enfim, sem uma documentação adequada, é um verdadeiro pesadelo descobrir o que é oferecido por uma API. Se você não tiver um passo a passo explicando exatamente quais são os recursos disponíveis na API, você não tem resposta. E aí, meu amigo, você tem uma dor de cabeça gigante na sua mão, tá? Porque você não vai saber como resolver essa situação, tá? É um complicador. Então vamos lá. Como resolver isso? Para REST API a gente usa o Swagger, tá? É a palavra mágica. O Swagger, ele pode ser descrito como um framework que automatiza a documentação com qual é possível descrever, consumir e visualizar sua REST API. Ele é uma ferramenta essencial para quem desenvolve APIs, tá? Tem que conhecer muito bem o Swagger para saber exatamente como adicionar a documentação tão necessária da sua aplicação. Caso contrário, você vai ter um problema gigante nas mãos, que é explicar para o seu usuário como acessa a sua API. O interessante do Swagger é que ele mantém sua documentação sempre sincronizada, tanto no lado cliente quanto no lado servidor, já que ele está integrado diretamente ao código. Ele usa um recurso muito interessante do Visual Studio, e muito simples, na verdade, que permite obter informações diretamente do código-fonte. A gente vai ver isso aí diretamente lá na hora que a gente estiver trabalhando com o Visual Studio. Tá? O Swagger é uma especificação independente de linguagem para descrever REST API, disponível em diversas plataformas, como Java, C#, PHP, Python, entre outras. Na verdade, do ponto de vista de API, não interessa como ela foi escrita, e sim o que ela responde. Então, nesse conceito, o Swagger ele é indiferente para a plataforma que está sendo consultada. O resultado é o mesmo. Eu posso colocar um Swagger feito para o Java e um Swagger feito para o C# e vocês não vão ver diferença nenhuma, a não ser as informações que constam em um e outro. Só isso. Isso é legal. Importante destacar que a documentação exposta pelo Swagger se trata geralmente de uma parte especial dos documentos de requisitos de um projeto, dedicada a expor as funcionalidades e serviços disponíveis pela aplicação. Quer dizer, do ponto de vista de quem desenvolve, como nós, não é tão importante saber como especificar o requisito, mas sim que você vai utilizar o Swagger para exibir o que faz, a funcionalidade. Você vai olhar no documento e copiar e colar o que tem lá. Por exemplo, o pessoal de ADS paga a disciplina de análise e desenvolvimento de sistemas comigo na terça-feira. Eles têm uma missão árdua, porque além de desenvolver a API, eles também têm que desenvolver os requisitos. Vocês não. Mas eles sim, porque eles são formandos, né, de análise e já têm uma experiência longa com esse tipo de situação. Para nós, em POO, o que interessa mais é o código, não requisitos. Muito bem. Dito isso, vamos seguir em frente. O Swagger. Na imagem abaixo, é possível visualizar o modelo padrão de documentação exibida
após configurarmos o Swagger. Dá uma olhada. Essa aqui é a imagem padrão do Swagger. Tá? O que a gente tem? A apresentação do produto, a URL na qual ele se hospeda. Detalhe, essa URL é criada em tempo de execução. Você não vai achar isso em lugar nenhum dentro do seu código. Vocês vão ver isso, tá? Aqui a gente tem a URL base da API, tá? E aqui nós temos o resource, ou o recurso, né, que será consumido, e os verbos HTTP que ele atende. Olha que elegância. Detalhe que para cada linha dessa a gente tem um conjunto de descrições. E esses aqui, meus caros, são aqueles requisitos que eu falei agora há pouco. Então, os requisitos têm que estar expostos aqui, ó. Para cada um que eu abrir, eu vou ter um conjunto de instruções ali que eu posso utilizar. Entenderam? Vamos seguir em frente. Aqui, vamos falar rapidinho de requisitos. Não é bem a nossa praia, mas vamos falar um pouquinho sobre requisitos para entender. O que são requisitos de software? Requisitos de software são todos aqueles itens que compõem o desenvolvimento do software durante a fase de levantamento. Então, são requisitos. Os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e as regras de negócio. Tá, regra de negócio eu posso dizer. Por exemplo, todo CPF tem que ser composto de 9 dígitos, contando 9 dígitos, mais 2 que são os dígitos identificadores, certo? Então, 11 ao todo. E eles devem ser válidos na Receita Federal. Ah, isso é uma regra de negócio. Na verdade, duas, né? Primeira, tem que ter 11 posições. Segundo, tem que ser válido para a Receita Federal. Tá? Um CPF válido. São duas regras de negócio aqui. Muito bem. Requisito funcional e requisito não funcional. Para quem ainda não viu ou não viu isso aqui, tem uma forma rápida de entender. Requisito funcional é o que eu quero fazer. Validar CPF. Isso é um requisito funcional. Requisito não funcional é o como eu vou fazer isso. Então como é que eu faço para validar CPF? Isso é um requisito não funcional, porque você vai explicar como fazer. Então, requisito funcional é o que eu quero fazer. E o não funcional é como eu vou fazer isso. Certo? Muito bem. Isso não é a nossa praia. Isso aqui é só para a gente se situar. Tá? Vamos seguir em frente. Aqui um modelo de requisito, como ele funciona, tá? Só para a gente conhecer, tá? Aqui eu tenho um requisito funcional, número 3. Ó, emitir carta de cobrança para clientes inadimplentes conforme critério pré-estabelecido. Isso é um requisito importante. Funcional, tá? O módulo que esse requisito pertence ao módulo de cobrança, data de criação, o autor que criou, a data da última alteração não tem, e o autor também não tem da última alteração. A versão desse requisito, a prioridade desse requisito e a descrição desse requisito. Olha só. É isso aqui que nos interessa, tá? Ó, o nome, esse nome colocado aqui dentro, é o nome que vai aparecer aqui em cima, ó. Aqui nessa linha, esse textinho aqui, ó. O nome do requisito é o que aparece aqui. E a descrição do requisito pode aparecer dentro. Quando a gente clica isso aqui, ela pode aparecer dentro dessa explicação desse verbo HTTP. Pô, legal isso. Quer dizer que por uma única página eu tenho acesso à minha API, aos recursos da minha API e o que cada recurso pode fazer? Sim. Pô, legal. E isso serve de documentação. Ah, entendi, professor. Quer dizer que então que eu posso por aqui, eu posso passar essa URL aqui para o meu usuário e ele vai usar ela. Sim, você pode. E muitos sites fazem isso, tá? Muitas empresas fazem isso. Tem alguns que estendem essa parte de documentação para uma coisa muito maior, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, só um instantinho. Eu vou pegar uma API aqui, SW, aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês uma... Opa! Acho que tiraram a API do ar, cara. Olha que louco. Sério mesmo? Espera um pouquinho.
Poxa, tiraram a API do ar. Que chato. Espera aí que eu tenho um outro endereço aqui para a gente testar. Poxa, mas... Poxa vida. A gente usava tanto isso aqui. Ah, esse aqui tá online. Esse aqui dá pra gente usar. Dá uma olhada, ó. Eu vou parar o compartilhamento aqui de um e vou colocar o compartilhamento do outro, tá? Dá uma olhada nisso que eu vou compartilhar para vocês agora. Isso aqui, depois eu ponho até o endereço lá, se vocês quiserem ver, tá? Isso aqui é uma API de teste, tá? Ó. É uma API fake, tá? Para teste e prototipação. Você pode testar as coisas que você desenvolve, né? Os métodos, suas páginas. Você pode fazer teste carregando os dados que tem aqui. E o que que tem aqui? Dá uma olhada, ó. Olha só que legal. Eu tenho um exemplo de uma API rodando. Isso aqui, inclusive, é um exemplo feito em FET. Isso aqui é jQuery. Tá? Legal. Agora dá uma olhada. Eu tenho os meus recursos. Lembra? Eu tenho os meus recursos, cada um deles, e eu tenho as rotas para estes recursos. Olha, no caso aqui, ele está expondo posts. Dá uma olhada aqui para o recurso posts. Olha as rotas que eu tenho, quais são os verbos que são atendidos, né? Dá uma olhada, ó. Eu tenho 5 gets, aí depois eu tenho um post, um put, um patch e um delete. Tá vendo? Muito legal. Então, essa é uma outra forma de exibir a API. É uma forma interessante, sim, porque de bater o olho você já sabe o que fazer. Isso aqui para o seu usuário é suficiente para ele compreender. Entende? Muito bem, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Vamos voltar para a apresentação. E nós já vamos voltar para a apresentação citando a parte prática. Aqui. Tá? E a parte prática ela vai ser um misto de teoria e prática. Tá? Então, vamos lá. Adicionando o Swagger na API. Para adicionar o Swagger em um projeto do tipo ASP.NET Web API, devemos instalar um projeto open source, ou um componente open source, chamado Swashbuckle. Tá? Ó, opa, não quero, não quero não. Aqui, ó. Para tanto, podemos utilizar o gerenciador de pacotes NuGet, que permite adicionar componentes para uma aplicação. Quando a gente quer colocar coisas a mais na nossa aplicação, que o .NET Framework não dê suporte, ou que não acompanha na versão do framework que nós estamos utilizando, a gente utiliza o NuGet para fazer isso. Tá? O NuGet ele é um gerenciador de pacotes adicionais para o Visual Studio, que funciona com várias linguagens de programação que o Visual Studio dê suporte. Tá? É só para o Visual Studio, professor? Não. Mas o NuGet é voltado principalmente para trabalhar associado ao Visual Studio. Tá? Então, o principal dele é esse. Existem outras IDEs que utilizam. Por exemplo, se eu não estou errado, o NetBeans tem uma parte dele lá do Java que utiliza. Só que não é uma coisa muito divulgada. Tem do Eclipse também e tal. Então, não são coisas muito divulgadas, sabe? Essa parte do NuGet com o Visual Studio é mais popular. Então, beleza. Como é que faz para adicionar? Olha lá. Ao lado, podemos observar como acessar o NuGet Package Manager. Esse carinha amarelo aqui, ó. Esse carinha é responsável por acessar as ferramentas de gerenciamento do NuGet dentro do nosso projeto ou da nossa solução. O qual permite acesso ao Package Manager Console, que é uma ferramenta tipo linha de comando, aonde você pode adicionar, alterar e remover pacotes de um projeto. Certo? Além disso, olha só, quando você ainda falando sobre o console, tá? Na janela de console, basta digitar o comando abaixo que adiciona o Swashbuckle ao projeto. Você abre o console e digita install package Swashbuckle. A versão não é necessária, tá? Aqui está inclusive uma versão antiga. Você não precisa colocar a versão porque ele automaticamente busca a versão mais recente que acompanha a sua API, certo? Muito bem. Adicionando o Swagger à API. Além do console, existe também uma ferramenta visual
Então não é só a linha de comando, também tem um negócio visual. A linha de comando é legal, especialmente quando você está se preparando para migrar para o ASP.NET Core. Porque no Core não tem ferramenta visual, é tudo na mão. É tudo no braço. Tá? E o NuGet principalmente é no braço. Então é legal você ir se acostumando com isso. Mas nada te impede de usar a ferramenta visual enquanto estiver trabalhando com o Visual Studio comum. Tá? Muito bem. Para isso, o que você faz? Você acessa essa ferramenta aqui, ó. Clica botão direito no teu projeto, ele vai abrir esse menuzinho pop-up, né? Aqui no caso acho que é projeto mesmo, né? E aí ele vem essa opção, Manage NuGet Packages para o seu projeto. Então você pode fazer isso ou pode fazer para a solução inteira. Eu recomendo que vocês façam primeiro para o projeto. Quando você vai fazer para a solução, você tem que entender o que você está fazendo, tá? Isso fica legal a gente mostrar na aula presencial, tá? Eu sei. Mas por aqui acho que dá para a gente ter uma leve noção de como funciona. Continuando aqui, ó. Na hora que você clica aqui, ele abre essa janela mostrando para vocês o quê? 3 abas: Browse, Installed e Updates. O Browse permite você navegar dentro do gerenciador de pacotes, do repositório dele. Ele mostra todos os pacotes para você. Isso é legal, isso é interessante, tá? Até mesmo para você poder conhecer. A segunda aba é Installed. Aqui ele mostra todos os pacotes que tem instalados, tá? E a terceira é Updates. Aqui está marcando, inclusive, que eu tenho que fazer uma atualização, que é essa aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Ele está dizendo que eu estou usando a versão 12.02 e já tem a 12.03. Quer dizer, ele diz para você quando você está usando um pacote desatualizado. Bastante interessante, tá? Bom, antes de ver na prática, vamos à primeira rodada de exercícios. Eu não podia deixar de fazer isso, né? Óbvio. Então vamos lá. Quantos presentes temos? Nós temos o Anderson, o Eric, o Elcio, o Igor, Matheus, os 2 Matheus, os 3 Matheus, Miller, Tiago, Tony e Wesley. Para uma turma que tem mais de 25 alunos, menos da metade. Azar de quem não vê. Então, vamos lá. Vamos para a parte que nos interessa. Vamos lá? Muito bem. Vamos para a parte que nos interessa. Vamos lá? Eu chamo de flashbacks, tá? Cada encontro de agora em diante, exceto o dia da prova, nós teremos alguns flashbacks. Esses flashbacks nada mais é do que a gente olhar para trás um pouquinho, ou muito, dependendo da situação, para poder dar respostas a determinadas situações que nós temos no dia a dia, né, no nosso trabalho, ou no que nós estamos fazendo nesse exato momento, tá? Então vamos lá. Olha, apareceu mais um aqui, Covid-20. É a próxima doença? Então vamos lá. Para que lembrar coisas passadas, né? Como diz a música. Simples. Alguns dos alunos não entenderam onde se encaixa tudo que foi estudado até agora. Tem gente que me procura para dizer assim, professor, não sei por que PO2 nós estamos vendo desenvolvimento de API. É uma coisa, não tem nada a ver com a disciplina. Opa, tem certeza? O que diz a disciplina de PO2? O que fala a ementa dela? Quais são os aspectos que devem ser abordados na disciplina de PO2? São conceitos avançados de programação orientada a objeto. Muito bem. Se são conceitos avançados de programação orientada a objeto e a ementa oficial trata de programação para web, então falar de REST API aqui não está tão errado assim, certo? Mas mesmo falando isso, tem gente que ainda não entendeu. Então vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos para que todos possam enxergar o uso desses conceitos na prática. A gente vai olhar por que a gente está fazendo as coisas do jeito que está fazendo, tá? E como que a gente vai fazer isso? Nós temos 4 flashbacks. De vez em quando eu vou parar a aula e vou fazer um flashback. Aí vocês vão responder a questão, responder o flashback, e a resposta do flashback vale ponto. Se a resposta que você der for boa, e você só pode falar uma vez. Se a resposta que você der for boa, você ganha
50 pontos. Se a resposta que você der for mais ou menos, ou sei lá, metade, meia resposta, você ganha 25. Agora, se você responder uma coisa completamente errada, você não ganha nada. Beleza? Deixa eu abrir aqui o relógio aqui para contar. Ah, outra coisa, tem tempo isso aqui, tá? Tem tempo. Vamos. Beleza? Vamos. Temporizador. Nós temos 2 minutos para cada questão, tá? Então vamos lá. Não é uma corrida, não é uma disputa. Quem quiser responder, responde. Espera, abre o áudio, responde. Eu vou avaliar. Fecha o áudio. Aí o outro é um por vez, tá? Então vamos lá. O flashback desse momento. Flashback número 1. Nós temos 4 pilares de programação orientada a objeto. Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Como eu não posso fazer todo mundo gritar agora no áudio, porque senão vão achar que a gente é louco, né? Eu faço a pergunta. Observe o código, esse código do Visual Studio que nós estamos mexendo, e cite 4 exemplos práticos dos pilares de PO que estão neste código. Atenção, vou abrir. Valendo. Peraí que eu tô abrindo o código. Você tem 2 minutos. Bom, como exemplo de abstração nesse projeto que a gente fez, tem a classe pessoa pouco, né? Que a gente definiu as 4 propriedades dela, ID, nome, endereço e telefone. E já na definição das propriedades, a gente tem o encapsulamento, definiu essas propriedades como público. Então elas podem ser acessadas por qualquer outra classe ou método do projeto. Muito bom, Anderson. Deixa o resto para os seus colegas. Beleza. Muito bom, parabéns, excelente. Quem dá mais? O Anderson já levou 50 na brincadeira, hein? São 4 flashbacks. Cada flashback dá 50 pontos. Dá para sair daqui com uns 200. 200 pontos de atividade? Fala, cidadão. Na classe, no controller pessoa, ele usa herança para abstrair, para pegar os métodos da API, né? Ele herda da API controller. Muito bem, Thiago. Muito bom. 51 garantido. Obrigado. Próximo. Vou abrir contagem, hein? Estou abrindo a contagem. Só tem mais... Foram 2 minutos para pensar, tem mais 2 minutos para responder e depois eu fecho a questão. Até agora, o Anderson e o Thiago já garantiram 50 pontos. Quem mais? Professor, estou sem o Visual Studio aqui ainda. Se o senhor puder mostrar aí seu código, a gente pode comentar. Ah, Tony, desculpe, não posso. Então, beleza. Muito bem. Vamos lá. Professor, tá ouvindo? Matheus. Pode falar. No FakeDB tem polimorfismo para diferenciar de pessoa para pessoa. Legal. Legal. Polimorfismo. Tá. Tudo bem, Matheus. Tá bom, tá valendo. 50 pontos. Alguém mais?
Tadinho. Seleto grupo. Fecha o microfone, Anderson. Foi mal. Acabou o tempo. Infelizmente, acabou o tempo. Nós temos, então, Anderson, Thiago e Matheus pontuando no primeiro flashback. Muito bem. Excelente. Só um minutinho. Nós vamos continuar agora a partir do Visual Studio. Tá? Só um instante. Vou parar aqui o compartilhamento. Muito bem. Vamos agora para a atividade, nossa atividade prática, né? Que é lá no Visual Studio. Só um instantinho. Vou pegar o Visual Studio, jogar para a tela adequada, mandar ele compartilhar. Perfeito. Muito bem. Aqui temos o nosso código, tá? Eu estou partindo do meu, provavelmente talvez o de vocês seja um pouco diferente, mas não tem problema. Tá? Depois, lembrando que eu libero o código para vocês, tá? Para vocês poderem continuar estudando o código. Que vai servir de inspiração, porque daqui a pouco vai vir a prova. Aí a gente tem formas de avaliar vocês adequadamente, tá? Vamos lá. Qual que são as primeiras coisas? A gente tem Vamos entender que nós temos um checklist que a gente tem que fazer quando a gente adiciona o Swagger, tá? Então, o checklist. O que fala? Esse checklist é informal, tá? É uma coisa que eu faço de cabeça. Vocês podem fazer do jeito de vocês. Eu recomendo que todo mundo siga ou que monte pelo menos uma lista virtual do que fazer, tá? Eu também adiciono, junto com essa apresentação de vocês aqui do PDF, lá no PDF tem alguns endereços que ajudam, e lá tem esse checklist, tá? Um passo a passo do que você tem que fazer, tá? Mas, de qualquer forma, eu gosto de falar sobre ele. Então, primeira coisa do checklist que você tem que fazer é adicionar o Swashbuckle, o Swagger, para o nosso API. Então, como que eu posso fazer isso? Lembra? Eu posso vir aqui em Tools, no Get Package Manager e selecionar Package Manager Console. Ele vai abrir uma ferramenta para vocês semelhante a uma ferramenta de console mesmo, né, de linha de comando, onde você pode digitar install package, o nome do comando que você quer. Install package. E ele tem uma vantagem, ele é autocomplete. Se você digitar alguma coisa aqui, ó, olha só que legal. Você dá um tab, ele para, pensa um pouco, e às vezes ele responde, às vezes não. O meu respondeu. Install package. Se eu colocar um nome, Swash, e colocar um tab, ele procura no repositório para ver se encontra alguma coisa parecida. No meu caso, ó, ele achou, Swashbuckle. Então, se eu der Enter aqui, ele começa o processo de instalação do Swashbuckle, que é o Swagger para o Web API, tá? Outra forma de fazer isso é você vir aqui no projeto, aqui o Solution Explorer, seleciona o teu projeto, botão direito, seleciona a opção Manage no Get Packages. Beleza. No que você faz isso, ele abre a ferramenta de gerenciamento para você. Olha só, a minha, ele traz os pacotes que já tem adicionados, quer dizer, ele te traz mais informação do que você tem no console, né? O console não fala nada. Se você quiser saber alguma coisa, você tem que digitar comando aqui para saber. List package, acho que traz todos os pacotes instalados, tá? No meu caso, aqui, se você usa a ferramenta visual, ele traz uma porrada de informação para você. Por exemplo, ele está dizendo que o Newton Soft JSON está desatualizado. Ó. Quando eu clico aqui, ele traz na abinha lateral uma série de informações a respeito do componente que eu quero adicionar ou que eu quero atualizar,
ou que no meu caso já está instalado. Pô, legal isso. Muito bom, muito útil, né? Muito útil. Eu posso até desinstalar ele se eu quiser. Não vou fazer isso, mas eu posso, tá? Por aqui também eu posso mandar atualizar. Aí, ó, ele está dizendo aqui, ó, no updates, que o JSON não está atualizado. Ó. Eu clico aqui, ó, update. Vou deixar ele atualizar, só para vocês verem como funciona. Ó. Olha lá. Ele confirma se eu quero realmente atualizar do 12.02 para o 12.03. Eu quero, ok. E aqui ele traz a resposta. Ó. Ele faz um get lá do pacote, tá vendo? Ele já obteve o pacote, está instalando o pacote, está adicionando o pacote, ele está fazendo coisas aqui, ó. Pronto, ele já fez. Onde ele pôs isso? Aqui, ó, referências. Esses são os pacotes instalados. A maioria desses pacotes, inclusive esses aqui, ó, System, já vem instalados pelo próprio Visual Studio. Na hora que você cria o teu projeto Web API, isso aqui já vem pronto para você lá. Então já está disponível essa informação, tá? Ele já adiciona isso para você. Ah, professor, mas tem coisas da Microsoft que eu posso adicionar depois? Sim, tem algumas que você pode. A gente vai, inclusive, fazer um trabalho depois justamente em cima disso, adicionando pacotes da Microsoft que não vem aqui na lista principal de pacotes. Pode ver, ó, o Newtonsoft JSON aqui. Se eu clicar aqui e pedir propriedades, ó, ele traz aqui do lado, ó, a versão que ele está rodando, 12.02, porque a variante não aparece, tá? Mas ele atualizou para a versão mais recente. Beleza, tá ótimo. Mas vamos ao nosso caso. O que eu quero instalar aqui? Eu vou vir aqui em Browse, deixar ele carregar, ó. Ele carrega todos os pacotes. Tem vários aqui, tem um monte de coisa disponível, tá? Eu acho que tem muita coisa duplicada, inclusive. Tem assunto, tem muitos pacotes que fazem a mesma coisa. Mas um de um jeito, outro do outro. Então, depende daquilo que você vai fazer, você vem e instala. O Swashbuckle é um dos poucos que é só ele. Não tem mais, tá? Então, vamos lá. Swash. Ó, já apareceu até um nome de tanto eu usar. Ó. Buckle. Swashbuckle. E ele traz vários para você, tá vendo? Porque são variantes, né? Que vêm com coisas a mais do original. Inclusive do ASP.NET Core, ó. Já tem pronto, disponível para usar. Ó a versão 5.3.1, ó. Nossa versão é a 5.6.0. Esse aqui, ó. Que é para o nosso tipo de projeto. Professor, como é que eu sei que é para o tipo de projeto que a gente está fazendo? Simples. Não tem o nome ASP.NET Core. Moleza. Fácil. E outra, ele sempre traz, se você clicar aqui, você vai ver aqui do lado, ele traz as dependências dele, ó. Ele está falando que esse cara depende do Web API, Web Host, maior que a versão 4. Beleza, a nossa é a 5.2.7. Para aqueles que não sabem, é isso. O Web API que nós estamos trabalhando é o Web API 5, tá? Então, é a versão mais recente. Ele precisa também do Web Activator, que eu não tenho, e o Swashbuckle Core, que eu também não tenho. Ah, quando eu não tenho, o NuGet adiciona para você. Ah, isso é interessante. O NuGet adiciona o pacote para você. Tá? Ele vem como uma dependência obrigatória que tem que ser adicionada. Como é que funciona? Eu venho aqui, seleciono o cara que eu quero, venho no botãozinho lateral aqui, ó, do lado direito, e clico Install. Olha lá, ele já avisou, tem pacotes faltando. Aí ele lista quais são os pacotes, tá vendo aqui embaixo? Ó, resolvendo dependências. Ele verifica quais são as dependências necessárias para esse cara. É essa listinha aqui. Ó. Ele achou que está faltando Microsoft Web Infrastructure, Swashbuckle Core, Web Activator X e Swashbuckle versão 5.6, que é ele mesmo. Beleza, é isso que eu quero. Ok. E ele, ó, observa aqui e aqui, ó. Tá vendo? Foi tão rápido que não dá nem para ver. Mas o que ele fez? Ele adicionou para nós o pacote aqui, ó. Se eu vier procurar, o pacote aqui, ó. Swashbuckle. Ele adicionou outros pacotes, sim, é que a gente não viu, mas ele adicionou outras coisas aqui, que elas ficam, ó, por exemplo, Microsoft Web Infrastructure, que eu não tinha, ele colocou. O Swashbuckle Core tá aqui.
O Web Activator X está aqui. Então, quer dizer, tudo aquilo que precisa para ele rodar já está instalado. Fantástico. Está dizendo que tem uma atualização? Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. Não, não tem não. Ele está enganado. Muito bem. Adicionei o Swashbuckle no projeto. Então, do checklist, a primeira parte está feita. Adicionar Swashbuckle. Está feito. Fecha esse cara. Vou fechar o console, que eu não vou usar ele. Muito bem. Segunda parte do o segundo item do meu checklist. Preciso configurar o projeto para permitir a geração de comentários em XML. E aqui vai mais uma coisa, um conhecimento para vocês a respeito do Visual Studio. A ideia do Visual Studio, ela foi desenvolvida toda ela baseada desde a versão 10, 2010, nos arquivos de configuração em XML. Mas é um XML da Microsoft. Lembra que eu já expliquei isso para vocês em aula? Quem fez CC1 comigo, quem fez PO1 também comigo, vai se lembrar do que eu estou falando. A Microsoft tem a mania de fazer as coisas para ela, as coisas dela. Então, o Visual Studio usa XML, mas é o XML da Microsoft. Professor, tem diferença? Em termos gerais, não. A não ser que a estrutura do XML dela é muito própria dela. E você sabe que o XML permite fazer isso, né? Eu posso criar uma tag, configuration, abre tag, fecha tag, ali dentro eu crio outras que me atendem. E eu vou criar um programa que vai ler aquilo ali. Perfeito, dá para fazer. E é o que o Visual Studio fez, só que não tem a extensão XML. E aí que entra a particularidade da Microsoft. No caso, a gente tem um bem parecido aqui, ó, que é o Web Config. Dá uma olhada, ó. Senhores, isso não é XML? Tem até o cabeçalho aqui escrito, ó, XML, bem grande. Então não tem como dizer que não é. Só que é um XML da Microsoft. Porque não tem extensão XML. Tem extensão config. Grande coisa. Mas é XML. Tá? E um conselho, tá? Jamais mexam nisso aqui. A não ser que você queira que seu código pare de funcionar de uma vez. Se você mudar uma tag dessa aqui, escrever alguma besteira aqui dentro, você corre um risco gravíssimo de dar pau no seu projeto. Então não mexam aqui, tá? Vamos até fechar. Muito bem. Então o segundo checklist é configurar o projeto para adicionar comentários em XML no código. Ah, quer dizer que pode adicionar XML aqui? Pode, mas tem um jeito certo. Então vamos lá, vamos fazer. Eu seleciono o projeto, botão direito, e eu vou abrir as propriedades do projeto, ó, Properties. Clica aqui. Beleza. As propriedades nada mais é do que as configurações do projeto. Aqui eu tenho o nome do assembly, que é o pacote original que a gente está fazendo, que é o projeto REST API. Eu tenho um namespace, que é o namespace que vai aqui dentro, ó, das classes, ó. Tá vendo? Ó? É esse cara aqui, ó. Eu posso mudar a identificação desse cara aqui. Ninguém faz isso, tá? Isso é loucura. Fazer isso aqui é dar pau no projeto, tá? A versão do framework, às vezes é necessário até mudar para uma versão anterior. E o tipo de saída da compilação. No nosso caso é um class library. Ah, eu posso mudar isso aqui, professor? Se você quiser que seu projeto dê pau, sim. Você não pode... O ideal é não mexer. Olha o que ele traz. Windows, console ou class library. No nosso caso, é um class library, é uma DLL. Todo Web API é compilado como DLL. Importante isso. Vamos seguir. Onde eu quero mudar? É aqui, ó. Build. Eu venho na aba Build, desço, olho as configurações, não mexo em nada disso aqui e mexo aqui, ó. Eu marco isso aqui. Aqui tem um adicional nesse checklist, que é o seguinte. Se eu deixar esse caminho aqui, ele vai colocar o arquivo XML referente aos comentários de código dentro da pasta bin. Só que essa pasta bin não aparece aqui, ó. Tá vendo? Não tem bin aqui. Ela é uma pasta oculta. Ela é criada em tempo de execução, quando você compila seu projeto. O que eu faço? Aí é um itemzinho dentro do checklist lá, ó. Lá no item 2 do checklist, é adicionar uma pasta para documentação. Então você clica no projeto, add, new folder.
Em New Folder você vai colocar Docs. Agora essa pasta existe. Existe normalmente, existe como pasta. Se eu abrir a configuração, vai aparecer Docs lá dentro. Se eu abrir o Explorer e olhar as pastas e arquivos, Docs vai estar lá. Então, eu vou trocar esse cara aqui, ó, XML Documentation File, vou tirar a bin e vou colocar Docs aqui dentro. Outra coisa importante, eu vou precisar desse caminho e desse nome de arquivo no futuro. Então, fiquem cientes aonde você tem que vir para buscar. Está lá nas propriedades do projeto, na aba Build. Beleza? Vou salvar isso aqui. Eu vou deixar guardado esse carinha já, porque eu vou precisar dele. Eu tenho um arquivo TXT aqui aberto, para eu poder gravar essas coisas. Beleza? Vou fechar as propriedades e nunca mais vou mexer nisso aqui. Tá? Nunca mais meto a mão ali. Muito bem. A partir desse momento, o que vai acontecer? Eu setei que o projeto todo exige XML. Dá uma olhada ao que ele faz no código. Observa, ó, fake DB. Observa pouco. Observa as controllers. E repara que ele pôs aqui, ó, um tracejado verdinho aqui. Isso está dizendo o quê? Que está faltando os comentários XML. Tá? Estão faltando os comentários XML. Gente, só um instantinho que tem um aluno atemporal aqui. Está pedindo uma informação aqui, eu já respondo. Espera só um minutinho, me dá 5 segundos, já volto. Espera aí. Beleza. É mais um que entrou para a turma. Daqui a pouco deve fazer parte daquele WhatsApp nosso aí também. Tá? Ele deve estar... Matheus, líder da turma, tá aí online? Não. Tem algum líder de turma online? Vocês estão feios de líder, hein? Tô sim, professor. Tô aqui. Ah, bom. Eu vi o nome e falei, ué, que esse cara deixou a sessão ligada e tá... Não, é que eu tava sem meu microfone. Aí eu fui Ah, buscar. tá bom, Matheus. Provavelmente deve entrar um cidadão aí. Ele tá conversando comigo pelo WhatsApp aqui. É um desses caras que entra no meio do semestre, entendeu? Uhum. Tá, então ele deve entrar aí você adiciona ele e dá as instruções para ele, tá? Beleza. Inclusive, essa aula é importante porque eu vou instruir a respeito da prova. O cara já vai cair no meio da prova, tá fudido. Meu Deus do céu. Tá bom, Matheus, obrigado. Vamos voltar aqui para a aula, gente. Vamos voltar para a aula. Então, o que ele está falando? O Visual Studio está instruindo a gente aqui, falando a respeito da ausência dos comentários XML. Então, gente, onde tiver esse tracejado verde, você tem que colocar comentário. Só que não é qualquer tipo de comentário. E aqui está a mágica do negócio. É o que faz o Swashbuckle, o Swagger, começar a enxergar os nossos comentários em código. É o que faz ele tá sincronizado com o que tem comentado, tanto lá no front-end quanto no back-end. É aqui que acontece, tá? O que você tem que fazer? Colocar summary. Lembra do summary? Lá em PO1 a gente discutiu pra caramba sobre isso. Pois é, ó. Vem aqui, ó. /// summary. E aqui, o que eu coloco? Nesse caso, é recurso, porque é um recurso, né? Estado. Análogo à tabela estados do banco de dados. Tudo bem que isso para nós é mentira, porque não é assim. Mas não liga. Um dia vai ser. Vamos seguir em frente. Aqui isso aqui é o construtor da classe. Eu tenho que colocar também, né? Então eu posso colocar construtor da classe. Eu coloco também para obter todos aqui, né? Que é o nosso get para o estado, né? Então, obtém. Aí eu ponho... É aqui que eu ponho o nome do requisito.
Lembra que eu mostrei lá na apresentação agora há pouco? Eu abri o requisito e mostrei para vocês lá. Tem um nome, tem a descrição. Aqui eu ponho o nome do requisito. Tá? Isso é importante. Então aqui é obter todos os registros da tabela. Esse é o nosso requisito. É o nome do requisito. Certo? E aqui embaixo, obter por ID, eu faço a mesma coisa, só que aqui eu localizo. Então, barrinha, 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 eu abri o sumério, e aí eu ponho obter registro a partir da chave primária. Beleza. Muito bem. Só isso, não precisa colocar mais nada. Só isso. Por enquanto, é só isso. Vou fazer a mesma coisa para o resto, tá? Porque ele tá dando esse aviso no resto. Então, vamos lá. Aqui, eu vou até copiar aqui, ó. Só vou mudar aqui. Outra coisa, deixa eu já instruir para depois, amanhã ou depois, ninguém reclamar. Gente, o Ctrl+C, Ctrl+V no caso do sumério não funciona, tá? Não adianta fazer isso aqui. Se você fizer, eu vou até fazer para vocês aqui, para mostrar para vocês. Ó, eu faço aqui, ó. Aqui, né? Aí, eu podia copiar lá, aquele mesmo, né? Construtor da classe. Eu podia vir aqui e fazer isso aqui, né? Ctrl+C, aí eu venho aqui embaixo e dou Ctrl+V. Tá vendo? Ele nunca vai colar. O Visual Studio não deixa colar. Então, ele é contra o Ctrl+C, Ctrl+V? Sim, mas existe um motivo, tá? O Visual Studio quer te forçar a criar barrinha, barrinha, barrinha. Para quê? Para que o modelo de sumério que você está usando case com o método que está sendo declarado. Ah, entendi. Pois é. Tem que seguir isso aqui, tá, gente? Isso é a regra. Obter todos os... É boa prática, tá? Da tabela. É boa prática. Tem que levar isso em consideração. Aqui, mesma coisa. Aqui eu posso copiar só a declaração aqui, ó. Obter registro. Ó. Pode ficar tudo igualzinho, tá? Ó, barra, barra, barra. Obter registro da chave primária. Muito bem. Então, olha lá. Sumério parou de dar erro. Maravilhoso. Agora, eu fiz isso para controle, mas eu tenho que fazer para as pouco também. Eu tenho que fazer para tudo. Entendeu? Ó. Olha lá. A pouco. Estado pouco já está dando. Pessoa pouco também, ó. É que aqui já tem, né? Aqui eu até coloquei uma explicação do que é um pouco. Beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Explicação do pouco. Beleza. Aqui eu vou colocar summary. Aí, aqui, o ID, chave primária da tabela, né? Chave primária da tabela. Professor, mas o pouco não referencia a tabela. Sim, não referencia. Mas ID não continua sendo uma chave primária? Ah, entendi. É por onde busca, né? Alguém tem um nome melhor para colocar aqui? Se tiver, por favor, fale agora. Então, vamos lá. Unidade federativa. Campo UF de Estado. E aqui, sigla. Campo F, eu acho que eu sacaneei aqui, né? Deixa eu copiar. Estou aqui. Aqui eu vou pôr equivalente ao nome, né? Nome do Estado. Campo nome do Estado. Ótimo. Vou vir para a pessoa. Aqui eu já pus. Aqui tem bastante. Chave primária. Opa. Chave primária da tabela. Campo nome da pessoa. Barrinha, barrinha, barrinha. Campo endereço da pessoa. E aqui no sumério eu posso escrever direitinho, tá? Não preciso omitir acentos, nem nada. Posso escrever normal, é texto normal. Lembrando, isso aqui é XML, tá, gente? Ah, isso aqui é XML? Não é uma tag aqui, ó? Aqui é uma tag, aqui é outra. Então, XML isso aqui. Ah, e para onde que vai? Para aquele arquivo que a gente vai mandar criar aqui, ó. Ah, entendi. Muito bem. Então, vamos lá. Campo telefone da pessoa. Excelente. Aqui tem um construtor.
Construtor da classe. Tá vendo? Eu coloco tudo. Eu coloco o sumário em tudo. Entendeu? Isso é boa prática, tá? Estado não tem construtor. Tudo bem, não tem problema. É um ótimo exemplo. FakeDB. Aqui, ó, aqui é interessante, presta atenção. A classe já tem, porque é a explicação do que é static. Tudo bem. Os privates não tem, e não tem nem o tracinho verde aqui, tá vendo? Por quê? Privado só é visto por quem? Por ela própria. Apenas por ela mesma. Ninguém mais enxerga. Fora daqui, ninguém enxerga esse cara. Então, não precisa ter comentário aqui. Realmente não precisa. Tá certo. A propriedade lista pessoas tem. Lista estados também tem. O que não tem aqui, ó, é carregar, né? Ó. Então, eu coloco aqui, ó. Design path, singleton, então, esse aqui. Adiciona. Então, carrega registros para a coleção. Vamos ser meio genérico para poder copiar e colar aqui. Porque, por incrível que pareça, apesar de a gente estar colocando, isso aqui não vai aparecer nunca. Porque essa classe é uma classe estática interna, né? Só a gente que usa, ela nunca vai ser exposta. Mas tem que colocar. Boa prática. Tem que fazer. Beleza. Feito isso, então, se eu não esqueci nada, todas as classes estão preenchidas. Tá ótimo. Vou fechar uma por uma, só para garantir. Perfeito. E agora? Terceiro item do meu checklist. O terceiro item do checklist é qual? É a alteração do arquivo de configuração do próprio Swagger. Como é que ele faz isso? Ele cria, aqui dentro dessa app start, um arquivo chamado Swagger config. Você tem dois, Web API config e Swagger config. Se você mexer aqui, sua API para de funcionar. Então não metam a mão aqui, pelo amor de Deus. Aqui é só para quem conhece muito para saber o que tem que mudar aqui dentro. Ah, mas ele está dando erro aqui, professor. Tudo bem, não tem problema. Isso você pode mudar, você pode colocar Summary. Sem problema nenhum. Summary não vai dar erro aqui. Tá? Mas mudou alguma coisa na configuração de rota, acabou a API. Ela para de funcionar na hora. Tá? Então não mexam aqui. A não ser que tenham extrema certeza do que estão fazendo. Beleza. Agora aqui a gente vai mexer. Aqui nós iremos mexer. Swagger config é o arquivo de configuração, é o terceiro item do checklist. Já vou adicionar o summary. Muito bem. E, como vocês podem observar, o Swagger, quando ele cria, ele já põe uma série de coisas interessantes que você pode utilizar na sua aplicação. Tá? Uma série de coisinhas, de ajudas, de helps, que dá para você utilizar aqui nas configurações dele, tá? Ó, tem um texto, inclusive é um texto extenso. A parte grande, ó. Se você prestar atenção, ó, tem coisa pra caramba. É até cansativo de ficar olhando tudo isso aqui. Algumas delas são bastante interessantes. No futuro a gente vai trabalhar com isso aqui, tá? No momento, não. Mas no futuro a gente vai trabalhar com isso aqui, tá? Então, do que eu preciso aqui para fazer o Swagger funcionar agora, nesse momento? Para fazer funcionar da forma básica, só duas coisas. Isso aqui, por exemplo, essa parte inteirinha aqui, ó, do Swagger UI, nós não vamos usar. Então, a gente vai vir aqui e vai apagar. Então, a gente vai apagar isso aqui. Isso aqui fica para usar depois, tá? Depois, quando a gente estiver adicionando outras informações para a nossa API. Né? É o próximo capítulo da nossa novela. Então, o que a gente vai precisar disso aqui, tudo que tem agora? A gente vai precisar de... Deixa eu achar. Só um minutinho. A gente vai precisar disso aqui. Tá? E a gente vai precisar também de algo que trata a versão da API. Que está aqui em cima. Esse aqui que está descomentado, ó. Single API, o nome da versão, tá? O resto eu não vou usar, então eu vou apagar. Para não poluir. Então eu vou vir aqui, ó. Apaguei.
Apaguei. Apaguei. Gente, só um comentário. Tem livros que tratam só da configuração dessa parte interna aqui, tá? Livros. Eu tenho, inclusive, ele. Eu vou te falar, viu? Esse cara bem configurado é bastante interessante, viu? Faz muita coisa legal. Depois a gente vai ver isso aí com calma, tá? Muito bem. Então, na verdade, restou apenas duas configurações básicas, que é a versão da API que eu estou usando e um método para incluir comentário XML. Mas aqui ele está dando erro, professor. Ele está apontando para um método que não existe. Beleza, vamos mandar criar. Você pode mandar aqui pelo Visual Studio, ó, você pode selecionar aqui, ó, gerar método. Ele vai gerar um método para você. Muito bem. Só que aqui a gente vai fazer algumas trocas, tá? Algumas troquinhas bem simples, na verdade. O que nós vamos trocar aqui? Nós vamos trocar o seguinte, ó. Primeiro, o valor de retorno. Não é uma função xpathDocument. A resposta aqui é string. Primeira. Segunda, eu vou trocar o valor de retorno. Não é mais uma exceção. Return string.format. E a sintaxe do format é igualzinha à sintaxe do console.writeLine. Lembra? É, mais ou menos, professor. Então tá, vamos relembrar então. No console.writeLine você tem o texto e aqui dentro você tem um valor, um argumento, certo? Que você pode utilizar, vírgula, um valor aqui, um string.empty da vida, por exemplo. Né? Beleza. Ah, então aqui ele vai retornar uma string vazia. Não é isso que eu quero. O que eu quero aqui? Eu quero o caminho da minha API. O caminho, aonde está a minha API no exato momento. Tá? Então, uma dica. A gente põe, se você colocar o caminho, que seria aqui o argumento, né? Barra um diretório onde você está colocando, por exemplo, no nosso caso, a nossa aplicação, ela vai criar o documento XML aqui, nesse caminho aqui. Docs barra projeto HashAPI.xml. Repara que o Visual Studio está dando erro aqui, ó, porque ele não reconhece. Lembra que C# barra R, barra N, barra T são caracteres de escape? São execuções dentro de uma string para ele fazer determinada coisa? No C++ a gente fazia muito isso. Em C# também faz. Então, como que eu faço para ele não fazer isso? Duas coisas você pode fazer. Primeira, colocar uma segunda barra aqui. Fica horrível. Ou você pode fazer o seguinte. Você vem aqui na frente e põe um arroba. Olha lá. Ele entende que tudo aqui dentro é caractere literal. E ele passa a entender isso aqui como um caminho. Olha que legal. Pois é. Em vez de ser string empty, tem uma função própria lá na biblioteca do Visual Studio que permite que eu adquira o caminho onde eu estou nesse exato momento. Então, que método é esse? Ó? System.appdomain. Caramba. Aqui. appdomain. .currentDomain. .base directory. O que esse cara faz? Se eu passar um mouse aqui em cima, ó, gets the base directory that the assembler resolver use to probe for assemblies. Quer dizer, obtém o diretório base do assembler que você está manipulando naquele exato momento, tá? Então, beleza. Qual que é o assembler que a gente está usando? Projeto HashAPI. Então, ele vai pegar o nome desse cara e jogar aqui dentro. Então, aonde ele está, C2 pontos, barra, projeto, barra, entendeu? Ele vai jogar aqui, ó, nesse lugar. Feito isso, ele vai pegar barra docs, barra projeto, HashAPI.xml. Muito bem. E agora a gente vai fazer a segunda pausa para a gente voltar para o flashback. Vamos disputar mais ponto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Flashback. Beleza. Nós vamos para o segundo flashback. Vamos lá? O segundo flashback. Beleza. Meus caros,
Defina de acordo com seu entendimento o conceito de classe estática e método estático. Só um minutinho, vai contar o tempo. Atenção. Beleza. Atenção, valendo. Só abrir o áudio e responder para mim. O seu conceito de classe estática e de método estático. Vamos lá? 2 minutos para vocês pensarem, se localizarem aí. Professor, Oi. a classe estática é aquela que a gente não pode instanciar? A classe estática não pode ser instanciada, certo? E o método estático? E aí eu já não sei. Vai ficar devendo mesmo? Esse eu não sei, meu estágio. Então tá bom, Wesley. Com isso você garantiu 25. Beleza? Tá bom, mas nada já, beleza. Tá bom, então. Então tá ótimo. O Wesley garantiu 25 já. Então, classe estática é uma classe que não pode ser instanciada. Beleza. É parte da resposta. Tá? Não é o todo, mas já é uma grande coisa. Quem mais? Quando você vai usar um método estático, você não precisa instanciá-lo para usar, só basta chamá-lo pelo nome. Muito bem, Eric. Muito bem. Mais 50 garantido, hein? Beleza, aí. Nessa rodada, o Wesley já garantiu 25, o Eric mais 50. Beleza. Quem dá mais? Quem já participou pode participar de novo, se quiser, tá? Quando você cria uma classe estática ou um método estático, no momento que você inicia a aplicação, eles já são instanciados e eles só são encerrados quando a aplicação também é encerrada. Vamos trocar uma palavra na tua resposta. Em vez de criar, vamos colocar a palavra invocar. Ok. Tá? Por quê? Classes estáticas não podem ser instanciadas, quer dizer que não podem ser criadas, mas elas podem ser invocadas. Que classes estáticas, quando você chama elas, elas não são tipo referência, então elas viram um struct. Então elas ficam no heap da memória e não no stack. Exato. Só que você concorda que o verbo que você usou na tua resposta não foi adequado? Beleza. Isso é típico questão de prova minha, né? Muito bom. Anderson, vou dar 25 pelo erro do verbo aí, beleza? Beleza. Tá bom. Quem dá mais? Atenção, vou abrir agora os 2 minutos para encerrar. Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos, gente. Nós estamos com 15 alunos presentes nesse momento, só 2 participaram dessa rodada. 3, né? Ô, professor, só para tirar uma dúvida. Qual que é a diferença de uma classe estática e um singleton? Qual a diferença entre classe estática e singleton? A classe estática é uma classe que não pode ser instanciada, ela só pode ser invocada ou chamada em qualquer momento, em qualquer lugar dentro do seu código. Singleton é um design pattern baseado em classes estáticas que, uma vez invocado, carrega determinado recurso e depois, se ele é invocado novamente, ele garante que aquele recurso, uma vez já criado, é o que vai ser respondido. Então, nunca cria mais de uma vez. É sempre uma vez só. Entendeu? Entendi. Beleza. E aí, gente? Professor, Oi? classes estáticas, quando o aplicativo está em tempo de execução, elas estão em um lugar fixo da memória. Não se alteram. Muito bom, bem lembrado.
Bem lembrado. Muito bem, Thiago. Muito bom. Alguém ainda mais? Tem tempo ainda. 30 segundos. Dez segundos. Tá acabando o tempo. E acabou o tempo. Muito bem. Nessa rodada, então, nós tivemos o Anderson, o Thiago, o Wesley e o Eric. Muito bem. Inclusive, me deram ideia para uma questão de prova. Parabéns. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso código. Vamos voltar para o código. Aqui. Beleza. Muito bem. Então, nós já fizemos 3 partes do checklist. Primeiro, vamos relembrar. Primeira parte do checklist é a configuração, a instalação do Swagger, Swashbuckle, no nosso projeto. Primeiro. Segunda, a configuração do projeto para permitir comentários XML dentro do código, através do uso do summary. Não se esqueçam disso. Uso do summary. Dentro desse checklist, desse item de checklist, também tem a criação da pasta docs, que é onde vai ficar armazenado o nosso documento XML, né? Então, a configuração é lá pelas propriedades, né? Eu venho em propriedades, na aba build aqui, e mudo aqui esse caminho, marco o XML documentation e digo para ele que a pasta docs é onde eu vou armazenar. Esse aqui é o nome da nossa API, né? Isso aqui não muda. A não ser que você padronize. Tem empresa que padroniza isso, tá? Para poder buscar, obter esses dados e colocar isso aí em outro lugar. Tá? Isso é muito importante. Tem empresa que trabalha com isso, tá? Muito bem. O terceiro é aplicação do summary nas nossas classes dentro do código. Muito bem. E o quarto checklist é a modificação aqui, a configuração, né, da classe Swagger Config, colocando quais são as opções que nós queremos ver no nosso Swagger. No nosso caso, eu só coloquei 2 opções aqui, que é o suficiente para ele rodar no momento, tá? E criei um método que busca os comentários XML da pasta onde a gente mandou adicionar, que é, no caso, o Swagger Docs, né? Que é Docs, né? Não vou confundir, porque tem outro, eu trabalho num outro projeto, Home Office, que lá eles usam esse nome aqui, ó, Swagger Docs, tá? Mas isso é um padrão deles, não é um padrão, uma boa prática e tal, não. É um padrão que eles seguiram lá. É porque lá são várias APIs e todas elas armazenam no mesmo lugar. Tudo é uma organização bem complicadinha lá, tá? Mas tudo isso tem um porquê. Muito bem. Feito isso, eu vou salvar toda a aplicação. Eu vou vir aqui e vou dar um build. Beleza, sucesso. Agora eu vou executar a aplicação. E aqui eu vou mudar a tela de compartilhamento, tá? Para que vocês possam ver o Swagger rodando. Tá? Eu configurei para usar o Internet Explorer porque o IE tem uma parte dele, tipo uma espécie de simbiose com o Visual Studio que funciona muito bem, tá? Então eu gosto de trabalhar, quando eu subo APIs, eu prefiro subi-las aqui pelo IE, tá? Para poder ver essa parte aqui. Ah, professor, o Swagger não funcionou. Não trouxe aqui para nós aqui a página dele. Não trouxe porque nós não mandamos, né? A API não tem página inicial. Como é que eu faço para acionar essa página? Eu venho aqui, ó, eu coloco Swagger e dou Enter. Ele cria essa rota automaticamente. Repara que eu, em momento nenhum, eu defini isso aqui, tá? Ele cria isso em tempo de execução para você. Beleza? E aí, ó,
olha só, em seguida, o que tem aqui? A gente tem estado e pessoa. Quando eu clico aqui no get de estado, ele traz para mim a definição e o que eu posso fazer. No caso aqui, por exemplo, é que nós ainda não vamos fazer isso. Mas ele pode trazer aqui qual seria o valor padrão de resposta no caso de um HTTP 200, né? Uma resposta ok. Então ele até fala, se a resposta vier ok, você teria esse modelo aqui, esse exemplo de resposta aqui. Nós não estamos trabalhando com isso ainda. Iremos trabalhar no futuro. Tá? Então, olha só, eu vou clicar aqui, tryout, eu vou deixar ele rodar. Ele rodou a API e ele traz para mim a resposta, todos os estados que tem cadastrados. No caso lá, a gente só tem 5. Né? Beleza. Muito bem. Eu fecho aqui, eu vou lá para estado ID. Ele traz o mesmo template aqui, porque eu não mudei. Só que aqui ele já põe o seguinte, ó. Para você rodar essa rota, ela exige que você coloque parâmetro. E o parâmetro é a chave primária do registro. No caso aqui eu vou colocar 3. E vou clicar no tryout. O que ele fez? Ele criou um JSON correspondente à minha resposta. Quer dizer, aquilo que eu fazia pelo Postman, eu não preciso mais fazer pelo Postman. Eu posso fazer por aqui. Tá? Inclusive, por aqui, você pode até debugar o seu código. Tá? Você pode fazer um passo a passo para descobrir o que tem de errado, se caso aconteça alguma coisa de errado, na execução do seu código do lado da API. Tá? Muito bem. Vou olhar agora para a pessoa. Olha lá. Pessoa. Beleza. A mesma coisa, né? Se eu disparar aqui, ele vai trazer quais pessoas tem cadastradas. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 pessoas. Muito bem. Se eu quero só uma, eu venho nessa rota que exige aqui um ID e eu vou colocar o número 4 aqui. Certo. O que eu tenho? A resposta no número 4. Além da resposta, eu também tenho o código de resposta do HTTP e eu tenho o cabeçalho de resposta do HTTP. Ó. Ah, essa é a resposta que é enviada e você não vê. Beleza. Essa é a resposta que é enviada e você não vê. Esse aqui é o cabeçalho da resposta do HTTP. Tá? Muito bem. Aqui, então, a gente documentou a nossa API utilizando o Swagger, adicionando o slash buckle, tá? Vou voltar aqui para o nosso código. Eu ainda deixei rodando a API aqui, né? Vou parar, tá? E agora eu abro para perguntas. Quem tem dúvidas? Professor, a gente está aprendendo na linguagem de engenharia de software essa parte de documentação. Aham. Aí, lá a gente tem que fazer todo um documento mesmo, sabe? Sim. Para poder entregar o software. Uhum. Esse Swagger, ele conta como esse documento? Pode fazer só o Swagger e entregar, no caso de eu estar produzindo uma API? Ou tem que fazer também a outra parte de análise de requisito e tudo? A outra parte também. O Swagger é parte daquela documentação e não o contrário, tá? Você não pode entregar o Swagger no lugar da documentação. Não, o Swagger é parte, é fruto, na verdade, daquela documentação que você tem que produzir lá. Tá? Então, tanto que logo no começo eu mostrei aqui os requisitos, né? Por exemplo, deixa eu abrir uma controller aqui. Estado. Eu coloquei aqui, ó, obter todos os registros da tabela. Isso é um nome de um requisito funcional. Obter todos os registros da tabela. Tá? E o que seria a descrição? A descrição, a gente adiciona outras tags aqui que permitem que o Swagger renderize a descrição lá. Então ele joga um texto dentro daquela caixinha referente ao get de estado que explica o que aquele requisito faz. Tá? Mas isso é uma coisa um pouco mais avançada, a gente vai ver mais para frente, não agora. Tá? Mas respondendo o que você perguntou diretamente, não, o Swagger é parte da documentação. Ele tem que ser entregue, depende do escopo do projeto. Se o escopo do projeto prevê documentação
para a API do sistema, então sim, o Swagger tem que ser entregue dessa forma, tá? Mais alguma dúvida? Não. Então vamos para o flashback. O terceiro flashback da nossa aula. Vamos lá, flashback. Deixa eu mudar aqui. Flashback 3. Ah, esse é legal. Vamos lá. Flashback 3. Tá aí. A Spinet Web API permite criarmos aplicações web utilizando os conceitos REST API. Quando estudamos PO1, olha lá em PO1, vimos a criação de aplicações console. Em ambas as situações, empregamos os conceitos de PO sem o uso do banco de dados. Explique qual conceito utilizamos em ambas as situações. Atenção, valendo. Um minuto e meio. Um minuto. Professor, tá me ouvindo? Oi. Foi o FakeDB com as classes pouco? Muito bem, Thiago. FakeDB com as classes pouco. Exatamente. Alguém pode complementar o que o Thiago respondeu? Para garantir cinquentinho também? O que mais pode ser dito? Alguém mais pode falar? Nos dois casos, a gente utilizou classes estáticas também, né? Singletons. Ah, professor, tinha que dar as caras, né? Ah, como assim? Tava esperando você responder alguma coisa. Exatamente. No caso, você falou classes estáticas? Singletons. Singleton, isso mesmo. Muito bem. Muito bem, muito bem. 50 pontos garantido. Vamos lá? Mais um minutinho para quem quiser participar. O que mais pode ser dito a respeito disso? Alguém mais? Vamos lá. 1 minuto e meio. Professor, Oi? o senhor também utilizou o getUset para inserir dados na classe FakeDB, se não me engano. Eu usei o conceito de propriedades lá. Sim. Muito bem, Wesley. Muito bem. Isso aí. Usei propriedades para fazer isso. Alguém pode complementar mais? Tá acabando o tempo. Não. 15 segundos. Não. 10 segundos. Acabou o tempo. Então, beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora, vamos para o flashback 4. Já está chegando perto do horário de encerrar mesmo. Então, olha lá.
Recentemente, vimos vários conceitos interessantes ligados às boas práticas RESTful. Baseado em seu entendimento, cite um destes conceitos. São vários, nós vimos muitos deles. Eu quero que vocês me citem um. Vamos lá? Valendo. A nomenclatura das rotas lá em cima dos recursos, na verdade. Muito bem, Anderson, muito bem. Calma, Anderson, deixa o resto para os meninos. Beleza. Tá ótimo. Quem dá mais? Outro princípio também é a ausência de estado, né? Onde toda a autenticação acontece no momento da requisição. E não numa sessão salva, como acontece nos sites, por exemplo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Boas práticas RESTful. Quem mais? Quem dá mais? Nós falamos várias, gente. Várias. A prova vai estar uma festa. Vamos lá. Não usar rotas. Não usar rotas, não. Não usar verbos HTTP nas rotas. Isso! Limpar as rotas, né? Deixar elas bem limpas, né? Muito bem, Thiago. Muito bem. Quem dá mais? Ah, agora rendeu, hein? Muito bom. Vai estar uma festa. E aí? Quem dá mais? Vamos lá. Nós temos mais 30 segundos. Quem dá mais? Alguém lembra mais algum? Boas práticas RESTful. Falamos sobre rotas. Falamos sobre verbos. Professor. Oi. Manter a consistência seria uma delas? Na parte dos nomes ali das classes, quando a gente estava criando? Repete para mim, Tony. Manter a consistência dos nomes ali da classe, do jeito de indentar essas coisas? Não? É um básico. Não. Na verdade, é uma regra muito básica, mas muito bem lembrada. Isso faz parte do Code Clear. Tá? Gostei. Muito bom. Tá valendo. 50 pontinhos garantidos. Muito bem, o tempo acabou. Eu agradeço a participação. E como é que a gente chegou aqui no final? Deixa eu ver. A gente tem o Anderson com 125. A gente tem o Thiago com 200. Muito bom. Matheus com 50. Matheus Chagas, né? A gente tem o Wesley com 75 pontos. O Eric está com 50. Estava acanhado hoje. O Elcio conseguiu, desencavei ele da toca, ele respondeu 2, vai levando 100. E o Tony, apesar de estar sem Visual Studio, que eu sei disso, respondeu também. Limpeza de... Ninguém falou do código. Ô, professor, acabei de baixar aqui e instalar. Tinha uma versão grátis, eu que tava sendo bobo aqui. Não, mas a gente tá usando free, cara. Eu achei que tinha craquear, eu não tinha entrado no site oficial, já entrei para pegar a versão craqueada. Aí eu não tava dando conta, aí eu entrei no site oficial e vi que tem grátis. Pô. Não precisa não. Precisa. A gente usa o community, inclusive da faculdade é o community. Tá, vamos utilizar agora. Tá. Vamos lá. Eu já vou passar a atividade, depois eu vou falar da prova, tá? Como que vai funcionar. Eu vou dar mais detalhes para vocês da prova, também durante... Porque, na verdade, ela já está formulada. Agora eu vou ter que mudar ela um pouco para atender essa questão do como que vocês vão fazer ela, tá? Mas vamos lá para a nossa atividade de hoje, que é o relatório, né? Esses pontos serão computados, os pontos de vocês de aula serão computados junto com o relatório, tá, gente? Então, não assusta se um ou outro aí ganhar pontos a mais. Aí.
Muito bem, atividade. Baseado nos conceitos apresentados, vamos revisar nosso código, aplicando o Swagger Swashbuckle em nosso projeto, considerando as boas práticas vistas e os conceitos aprendidos. Você vai pegar o teu código sem o Swagger e vai aplicar o Swagger nele. Tá? Muito bem, feito isso, você vai preparar seu código daquele jeito, tem que apagar a pasta packages, a pasta bin e a pasta obj dos projetos. Juntamente com os... Aqui fala documentos e requisitos, mas no nosso caso nós não fizemos documentos e requisitos, então não precisa. É só o código de vocês, tá? E vocês vão mandar para mim junto com os flashbacks. Então vocês vão pegar os flashbacks, vai estar o PDF dos flashbacks. Vocês vão pegar, são 4 questões. Vocês vão responder as 4 no corpo do e-mail, anexar o código de vocês, no e-mail, colocar esse assunto aqui. Se tiver fora desse modelo aqui, já sabe, vai cair no lixo eletrônico e o meu está configurado para pagar com 24 horas. Então, olha quando que é para entregar. Dia 11/4. Então, hoje é dia 8. Vocês têm 3 dias para fazer isso aí. Tá? Por que eu estou dando tanto tempo? Porque tem uma galera que está embarcando, tem o Tony, por exemplo, está pegando o Visual Studio agora. Então, precisa de tempo para se familiarizar com o negócio. Vai ter que rever os vídeos, né? Tal, para acompanhar. Então, 3 dias é mais do que suficiente. Porém, o assunto tem que estar escrito desse jeitinho aqui. Copie isso aqui, cola lá no e-mail e manda para mim. Não deixa de fazer isso. Por quê? Tem aluno que está perdendo, aí depois vai me cobrar pelo WhatsApp. Professor, mas eu enviei. Falei, como que você enviou? Aí eu peço para mandar o print do envio do e-mail. Quando eu pego o print do envio, tá lá escrito bem grande o jeito, né? Que a pessoa preencheu. Ela preencheu errado. Colocou uma coisa que não tem nada a ver, não colocou atividade, colocou aula do dia tal. Esquece. Ele não vai pegar. Ele não vai pegar. Vai para a lixeira. Aí o que acontece? A pessoa fica, professor, mas eu preciso do ponto, não sei o quê. Lógico que precisa, né? 100 pontos faz uma diferença gigante. Especialmente quando o professor não dá nem 50, nem 10, nem nada. Né? Então, tem aluno perdendo, aí perde presença, perde ponto. E aí? Como é que faz? Não recupera. E eu sempre falo para vocês, não sou eu que reprovo. São vocês que reprovam. Olha a quantidade de chance que a gente dá para ganhar ponto. E o cidadão ainda dá conta de reprovar. Bom, beleza. Então a missão é essa. Vocês vão pegar os flashbacks, vão responder os flashbacks e colocar no corpo do e-mail. Vão pegar o código de vocês, vão aplicar o Swagger e o Swashbuckle no código de vocês, vai zipar, tirando as 3 pastinhas, vai ficar bem pequenininho, uns 34K, em torno disso, e vai mandar para mim. Certo? Muito bem. Com esse assunto aqui. Beleza? Então, agora, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Eu vou voltar a imagem. Eu vou colocar de novo a imagem. Tá aqui. Como não tinha tanta gente assim logo no começo da aula, agora tem bastante, então a gente vai falar disso aqui de novo. Tá? Então, as nossas aulas estão suspensas. Foram prorrogadas até dia 3 de maio. Tá? 3 de maio vai dar um domingo. Então, dia 4 de maio, segunda-feira, a gente provavelmente já tem a aula. No entanto, isso vai acontecer depois das provas. O nosso calendário permanece igual. Vai ter prova do dia 13 ao dia 24. A nossa prova, inclusive, pode marcar aí para vocês. A nossa prova será dia 22 de abril. Tá? E como vai ser a minha prova? A minha prova vai ser o seguinte. Eu vou divulgar a prova conforme eles estão colocando aqui. Eu vou colocar em 2 lugares diferentes. Tá? Então vai ter uma prova de vocês aqui no AVA, na última sessão da unidade 2, tá? Vai ter uma prova lá.
Então vai ter um registro, entrar no AVA, vai até a unidade 2, a última sessão, que é a sessão 4, se eu não estou errado, em PO2, e vai ter lá uma entrada, vai ter aula normal, pré-aula, aula e pós-aula. Só que no aula vai ter um outro registro, eu vou colocar um a mais. Eles falaram que não precisa, mas eu vou pôr. Eu vou colocar um a mais, que é a prova, certo? Outro lugar, como eu divulgo todas as minhas coisas pelo Google Drive, a prova de vocês vai estar no Google Drive da turma. Ah, professor, então quer dizer que essa prova... Quanto tempo eu tenho para fazer a prova? Meus caros, a prova de PO2 eu vou dar 24 horas para fazer. Então vocês vão pegar a prova no dia 22, eu vou liberar a prova às 7 horas da noite do dia 22. E vocês têm até 7 horas da noite do dia 23 para me responder a prova. Para mandar a prova para mim. PO2, então, a prova é de 24 horas. Tá? No dia 22, eu vou estar online no Teams e pelo WhatsApp, aquele que vocês acharem mais fácil. Tá? Eu acho que eu vou fazer pelo Teams mesmo. Eu vou estar no Teams, porque a coordenação pediu para a gente fazer. Né? Então, no dia 22, a partir das 7 horas, a prova vai estar liberada no AVA e vai estar liberada no Google Drive da turma. Você vai pegar a prova, é um PDF, tá? Eu vou remodelar a prova, tá? Eu vou fazer a prova no formato do PowerPoint, cada questão vai ser um slide. Tá certo? Por quê? Porque a prova original de vocês não tinha imagens, era só aquelas minhas questões tradicionais, estilo de concurso, mas como agora a gente tem que fazer a prova para vocês num outro modelo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela prova que já estava pronta, vou jogar no modelo do PowerPoint. Algumas questões serão reformuladas para permitir imagens, tá? Eu vou reformular algumas questões, vou colocar umas imagens, tal. E como que vai funcionar? Eu vou fazer a prova 20 questões, só que dessa vez eu vou mudar o método, tá, de avaliação geral. Então, professor, o que isso significa? Significa que vocês vão ter 20 slides que correspondem à prova. Certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai responder a questão e você vai mandar para mim a resposta da sua questão num formato semelhante a esse aqui, ó. Só um minutinho. Eu vou mudar aqui a visualização para mostrar para vocês o que eu pretendo fazer. Tá? Eu vou mostrar até no Notepad++ para vocês terem uma ideia o que eu pretendo fazer. Tá? Pretendo fazer o seguinte. Vai vir a prova, vocês vão receber a prova, aí você vai colocar lá, questão 1. Lembra que as minhas questões são 5 alternativas? Tudo VOF? Então você vai colocar assim. Questão 1. Você vai colocar. Vamos supor que a alternativa correta era a... Você vai marcar... Lembra também que eu falei para vocês, isso eu vou manter, tá? Que as minhas questões de prova tem uma certa e as outras erradas. Então tá. Então aqui, você vai colocar aqui. Questão 1. Aí você vai colocar, a verdadeira é a C. Então, você vai colocar C traço V. Aí você vai fazer questão 2. É a D. D traço V. Questão 3, entenderam? Então, eu vou fazer a prova desse jeito aqui. Aí vai lá. Questão 3. É a verdadeira. Então, você vai mandar a questão e qual alternativa você considera a correta. E sempre nesse formato. C é verdadeira, D é verdadeira, A é verdadeira. Tá? Sempre nesse formato aqui. Então, a prova vai ser desse jeito. Já vou adiantando. São 20 questões. Certo? Então, na hora que a Adriane falou comigo, ela me perguntou como é que eu estava projetando a prova. Eu expliquei o que eu pensei. 20 questões, né, de uma verdadeira, as outras falsas, as alternativas. Tal. Ela falou, perfeito.
dá para você montar como se fosse uma prova virtual ou um questionário do AVA. Como eu sei que o questionário do AVA é meio enrolado, o que eu vou fazer? A prova vai ser montada em slides de PowerPoint, eu vou montar o PDF e vou jogar a prova para vocês no AVA e no Google Drive. Vocês vão pegar a prova. Eu vou estar online no dia 22, das 19, até vou colocar aqui, ó, das 19, oh caramba, às 21h30. Eu vou estar online no dia da prova. Então, a prova, dia 22/4 de 2020, das 19 às 21 horas. Eu estarei online nesse período, mas a entrega da prova, ó, entrega da prova, tá? No dia 23/4 de 2020, até às 19 horas. E vão perguntar para mim, professor, eu vou entregar como? Você vai mandar por e-mail. E qual que é o título do teu e-mail? Tem o assunto do teu e-mail. Você vai colocar, o assunto é PO2, prova N1 e só. Então, você vai fazer você vai montar as suas questões desse jeito aqui, de 1 a 20. Você vai colocar esse assunto no teu e-mail e você vai mandar para mim. Quando você tem até o dia 23/4, 24 horas, então, para fazer a prova, até as 19 horas. Certo? As questões é no corpo do e-mail mesmo, professor? Você fala essas respostas aqui? Isso, exatamente. No corpo do e-mail. Eu não quero nada anexo, eu quero o corpo do e-mail só. Beleza. Tá? Então você vai colocar o assunto e você vai colocar isso aqui. Aí alguém pode falar para mim, professor, mas então a prova de consulta tal, quem já fez minhas provas sabe do que eu estou falando, né? Não é, meus caros? Vocês sabem o nível das minhas provas, então não preciso nem falar. Não, eu vou copiar de fulano. Beleza, não tem problema nenhum. Não se esqueça da N2. Porque aí na N2 eu pego quem fez isso. Façam a prova, tá? Não fica copiando do outro. Faz a prova. Vocês conhecem as minhas provas, sabem como é. Se você não aproveitar a oportunidade para estudar agora, a prova é quase um questionário daqueles que eu liberava antigamente. Hoje em dia eu não faço mais isso porque as aulas são gravadas, pô. Você tem dúvida, volta na aula. Vai pegar a aula, você vai assistir. É quase uma revisão. Aliás, é a revisão, né? Abre o YouTube e vai assistir as aulas. Porra. Então, façam a prova. Respondam, pesquisem, estudem, aproveitem a oportunidade, porque depois vem a N2. E vocês sabem que eu costumo engrossar o caldo depois. Então, aproveita a oportunidade agora. Esteja preparado. Quando a gente voltar no dia 4, pensa só, dia 4 é uma segunda-feira. Dia 6, nós temos aula presencial na Uniderp no laboratório. Eu já vou cair com a API aberta. Eu só vou projetar o PDF falando sobre o assunto e já vou cair de vez em cima da API aberta já. Eu não vou nem olhar para teoria nenhuma. Então, é uma oportunidade excelente de vocês recuperarem, acompanharem. Quem tiver meio perdido, se situar, assiste os vídeos novamente, busca outras fontes, tá? Outra coisa, para ajudar vocês, eu vou colocar depois isso aqui lá no Google Drive, tá? Mas, bom, isso aqui está gravado no vídeo, né? Então, deixa eu voltar aqui na apresentação para mostrar isso aqui para vocês. No PDF que vai ser dessa aula de hoje, que está sendo liberado, tem um slide que fala assim, trata de fontes de apoio. São alguns sites que eu marquei que são interessantes, que te explicam passo a passo como fazer isso. Lembra que eu falei do checklist? Esses sites mostram como fazer o checklist. Então eu tenho um outro lugar além do vídeo que eu também posso seguir. Exatamente. Então você tem várias fontes que você pode seguir. Aproveite a oportunidade. Tá?
Alguma dúvida? Fale agora ou cale para sempre. Nenhuma? Então, vamos concluir a aula, porque já deu quase 2 horas. Tá? É porque PO2 eu me empolgo, né? Normalmente as minhas aulas não fica tudo isso, mas só que com vocês que vai quase 2 horas de aula. Então vamos lá. Vamos concluir. Eu agradeço a participação de todos, em nome da Unidep e da Croton. Me coloco à disposição quem tiver alguma dúvida e peço a todos que se cuidem, porque brevemente, depois das provas, nós teremos finalmente as nossas aulas presenciais de volta, todo mundo de máscara. Vai ser um show essas máscaras, quero até ver. Então, por favor, todo mundo se cuidando, tá? Fique em casa, isolamento social, beleza? Cuidem-se bastante, se alimentem bem, façam exercício, estudem, pelo amor de Deus. Tá? E quem precisar de qualquer coisa, tiver com dúvida, eu lembrei do negócio aqui e tal, manda o WhatsApp, você sabe que no meu tempo eu respondo para vocês. Eu nunca deixo aluno sem resposta. Então, manda para mim, tá? No meu tempo eu respondo as dúvidas de vocês. Tá bom? Meus caros, um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até brevemente, se Deus quiser, tá? Tchau! Falou, professor.